Entendi nada. Aí, a prof não fez nada errado, não. Deu certinho. Então, gente, tributo é esse conjunto total aí. Tudo que for taxa, contribuição, impostos e um outro tipo que a gente vai falar um pouquinho, chamado empréstimo compulsório, é considerado tributo. Só que um e outro tem diferença, né? Então, imposto de renda, pessoa física ou pessoa jurídica, é um tributo? Sim. Taxa de iluminação, que a gente paga lá na conta da CEMIG, ou taxa de lixo cobrado lá junto na conta de água, é um tributo? É. Contribuição social que as empresas pagam no fechamento do período, é tributo? É. Multa de trânsito é tributo? Hein? Não. Não, porque é penalidade. Isso. Né? Então tá. E a diferença de um para outro? O que é imposto, o que é taxa, o que é contribuição? Aí tem diferença. Isso a gente vai falar. Tudo que eu falo que é imposto é um tributo pago daquela forma que a gente aprendeu, né? De maneira compulsória, em dinheiro, obrigatório, mas que não tem uma destinação específica para onde que o governo vai colocar o recurso que recebeu. Ué, como assim? Lembra quando eu falei do IPVA? O IPVA é um imposto cobrado em cima dos automóveis do país. Beleza. Eu compro meu carro, pago por ele, mas eu tenho que pagar anualmente uma taxa ao governo do estado por eu possuir um automóvel. E eu gostaria muito que esse dinheiro fosse colocado nas vias públicas, porque as estradas brasileiras são péssimas. Nessa questão aí de sinalização de trânsito, que muitas vezes não tem, mas não é assim que funciona. Por quê? Porque ele é um imposto. O imposto, seja qual for o imposto, ele não destina a uma única atividade. Ele se destina a uma conta geral. O que vem a ser isso? Vamos, assim, figurar, né? Vamos falar de forma figurativa que existe uma conta geral onde todos os impostos que são pagos são direcionados o valor para aquela conta. IPVA, ICMS, tudo. E aí, o governo, da competência específica, seja federal, estadual ou municipal, vai pegar aqueles impostos que ele recebeu e vai cuidar da máquina pública. O que é máquina pública? A máquina pública, gente, é todas as despesas que o governo tem. Folha de pagamento de todos os funcionários públicos,
seja da área de segurança, saúde, educação, tudo. Direcionar para manutenção de escolas, manutenção de postos de saúde, pagamento da estrutura do Senado, da Câmara de Deputados, tudo que envolve organização do governo vai ser utilizado dessa conta geral, onde que todos os impostos foram pagos. Então, cai dinheiro lá no governo do estado, por exemplo, do IPVA, do ICMS, do ITB, cai tudo lá, e o governador, ele administra esse dinheiro em função da máquina pública, pagando tudo que o governo do estado precisa pagar. Dessa forma, é feito também os impostos federais e os impostos municipais. Imposto federal, né, quem executa, quem cuida lá é o presidente, e o municipal, o prefeito. Então, gente, imposto, ele não tem uma definição específica. Triste, mas verdade. Eu pego o IPVA porque normalmente a gente vê pessoas falando, nossa, estou pagando um IPVA caro desse e as ruas estão péssimas, as estradas estão horrorosas, não tem sinalização nem nada. É porque, infelizmente, o IPVA ele não é direcionado só para isso. É para isso também. Mas é uma conta geral, onde todo esse valor pago fica lá para a máquina pública. Deu para entender? Vitória, mais ou menos? Se tiver dúvida, para falar. Thelma, Aline. Deu sim, Débora. Deu para entender. Beleza. Então, geralmente, né, são utilizados para o financiamento desses serviços públicos. Aqui a gente fala, né, como educação, segurança e saúde, mas não é só isso, né? É toda aquela manutenção. E, infelizmente, a nossa estrutura do nosso governo geral perde muito dinheiro, né, gente? Eu trago aqui para essa situação aqui aquele custo oculto, né, que a gente falou tanto na outra disciplina. Infelizmente, o governo ele deixa aí o furinho da caixa d'água em muita coisa. Às vezes vaza dinheiro num lugar que não está precisando e falta onde está precisando. Como a educação, né? Que a gente sabe que, infelizmente, a educação pública no Brasil, ela podia ser muito melhor, mas ela não é muito melhor por falta aí de uma administração focada nisso, que não está vendo lá algum furinho da caixa d'água em outros setores lá. E muitas vezes não é nem furinho, né? Tem torneira lá, né? Saindo o nosso dinheiro indo embora. Bom, então os impostos, eles podem incidir em cima do patrimônio que eu tenho. Por exemplo, o IPVA é cobrado em cima do meu patrimônio, do meu automóvel. O IPTU é cobrado em cima do meu patrimônio, da minha casa. Pode ser cobrado em cima da renda. Existe o imposto de renda, que nós vamos falar muito nesses encontros aí sobre ele. Existe em cima do consumo que a gente tem, que é o IPI e Imposto de Produto Industrializado. E o ICMS, que é pago por nós, consumidores, na compra de qualquer mercadoria movimentada aí. Imposto de circulação de mercadorias e serviços de telecomunicação. A gente paga ICMS também em cima da conta de telefonia, por exemplo. Vamos falar detalhes desses impostos no decorrer da disciplina aí. Mas, então, a diferença do imposto para outros tributos é esse. O imposto é um tributo, mas que ele não tem uma destinação específica. Ele é utilizado para custear a máquina pública. Ou seja, o imposto, ele constitui, compõe o orçamento do Estado. Taxa. Taxa também é um tributo, né? Eu falei que o tributo é o conjunto disso tudo. Taxa é um tributo, não é um imposto. Taxa é um tributo, mas que o valor dela é destinado para uma
atividade específica. Então, tudo que eu falar são taxas, são os valores cobrados da gente, contribuinte, por um serviço prestado pelo poder público. Quando eu pago a taxa de lixo urbano, ou a taxa de confecção do passaporte, ou a segunda via da minha carteira de identidade, que está caro pra caramba, né? Segunda via de carteira de identidade. Eu estou pagando uma taxa para aquele serviço. Não é um imposto que vai cair lá na conta geral da máquina pública, não. Eu estou pagando uma taxa para o governo me prestar um serviço. Vou deixar de tarefa aí para a Vitória, que está aqui, para vocês aí na hora do intervalo ou depois da aula, peguem uma conta de luz da casa de vocês. Vocês vão ver lá, que vai ter algumas taxas lá. Vai ter imposto e vai ter taxa. A gente vai falar disso na terça-feira. Para vocês entenderem que tem essa diferenciação. Dentro da conta da CEMIG vai estar lá um imposto sendo cobrado, vocês vão me falar qual que é, e uma taxa sendo cobrada. Tem essa diferença, então. Imposto ele não é um tributo, mas não tem uma destinação específica. Taxa é um tributo, mas tem a destinação do serviço que o poder público está me prestando. E temos ainda as contribuições. Ficou dúvida entre taxa e imposto? Ficou, Thelma e Aline? Não. Tranquilo, Débora. Então tá. Imposto. Eu achei até interessante, porque eu não... A gente nem imagina, né? Não. Isso aí. Bom. Então, imposto não tem destinação específica. Cai numa conta geral, vamos usar esse termo, para manutenção da máquina pública. E as taxas não, elas são direcionadas a um serviço prestado pelo poder público. E contribuições? Nós, como pessoas físicas, a gente até não paga contribuição, mas as empresas pagam. E pagam muito, e pagam alto. É um dos pontos que a gente precisa saber e entender na hora da gente planejar como que a gente vai, dentro da lei, pagar o mínimo de imposto possível. Contribuição, ela pode ser dividida entre dois tipos. Pode ser uma contribuição de melhoria, ou também chamada de contribuição especial. Aliás, de melhoria ou especial. No primeiro caso, no caso de contribuição de melhoria, elas são cobradas em uma situação que representa um benefício ao contribuinte, como uma obra pública, por exemplo, que valorizou o seu imóvel. As empresas, elas pagam diversas contribuições. A gente vai falar de diversas no decorrer da disciplina. Mas qual que é a diferença da contribuição para o imposto e para a taxa? A contribuição é um tributo, mas ela é um tributo diferenciado, que você paga em cima de uma coisa que vai ajudar no desenvolvimento ou no retorno daquela situação. Vou falar alguns exemplos aqui para vocês entenderem. É como se eu tivesse uma empresa e aí o governo do estado lança aí uma lei, né, autorizando que eu pague uma contribuição para o desenvolvimento de uma obra que vai beneficiar todo o estado de Minas Gerais. Então, define que eu vou pagar aquela contribuição por tempo determinado ou indeterminado de X% em cima do meu lucro. Beleza. Eu sei que eu estou pagando aquilo para uma obra específica que foi feita. Não é uma taxa, porque eu não estou pagando em troca de um serviço. Eu estou pagando uma contribuição para ajudar a uma melhoria. É um pouquinho diferente. Existem as contribuições especiais. Elas são cobradas quando existe uma destinação específica para um grupo. Por exemplo, o PIS. Eu acho que isso vai ser novidade para vocês.
A gente fala muito de PIS, né? Quem trabalha e tal, fica assim, será que eu tenho direito ao PIS? Que é aquele abono, um salário mínimo, né? Que se recebe todo ano, para quem já tem 5 anos de carteira cadastrada. Sabiam disso, do PIS? Não? Sabia, Sim. Thelma e Aline? Sim. Sim. Uhum. Todo mundo acha que o governo enfia a mão no bolso e te paga esse valor, não é? Vocês pensam assim também? Porque de onde que vem esse PIS para pagar o trabalhador? Verdade. Né? O PIS é um valor que todo trabalhador que foi cadastrado no PIS há 5 anos atrás e trabalhou no ano referência, ele tem direito, se ele receber até 2 salários mínimos, né? É focado para trabalhador de menor renda. Ele recebe um salário mínimo como abono para dar um impacto aí na vida financeira desse colaborador e para fazer a economia gerar, que nós, da área da administração, nós não somos bobos, né? A gente sabe que todo dinheiro que chega aí para a gente tem finalidade, não é só bondade, não. Mas de onde que vem esse PIS? Muita gente acha que o governo está liberando, está desembolsando esse dinheiro. O governo está liberando, sim, porque o governo ele administra a máquina pública. Mas de onde que surgiu esse dinheiro? Gente, são contribuições que as empresas pagam. Empresas é que pagam essas contribuições para o governo juntar esse dinheiro e redistribuir. Né? Tanto o PIS quanto o PASEP. PASEP é para servidor público e o PIS para trabalhador privado. Eles são direcionados para o fundo do trabalhador desses setores. Então, olha só, é um tributo que as empresas pagam, e aí, pagando esse tributo, junta esse valor no fundo do PIS, Fundo do Trabalhador, sobre a administração do governo, e de tempos em tempos é utilizado esse dinheiro para o abono, para financiamento de casa própria, vários projetos sociais, tá? Então, é muito dinheiro que rola, mas que vem de onde? Vem do contribuinte. No caso das contribuições, aí vem das empresas. Então, o governo ele tem o intuito de administrar. Gente, governo não dá dinheiro para ninguém. Nenhum governo, nenhum presidente, nenhum governador, nenhum prefeito. Para eu falar assim, o prefeito tal me deu um lote, me deu uma casa. O presidente X me deu um carro. O presidente X me deu uma empresa. O governador Y me deu essa escola. Ele precisaria estar tirando lá do bolso dele e me dando. Aí ele está me dando um presente. Se é dinheiro público, ele está devolvendo para nós o que é nosso. O que a gente pagou para a manutenção de todo esse processo. Então, a gente tem, nós brasileiros, né? Vamos falar de nós, né? Deve ter país aí até piorzinho do que nós, com certeza. Tem uns mais evoluídos também, mas nós vamos chegar lá. O Brasil é riquíssimo, né? O Brasil é um dos países riquíssimos. Infelizmente, a gente é muito inocente. Quando eu falo inocente, no sentido de acreditar que o governo está lá fazendo bondade. Nenhum. Estão administrando. Tem uns que administram melhor, ao meu olhar, e outros que administram melhor ao olhar do outro. Com todos os respeitos aí, as divergências políticas e de cada um. Né? Não estamos focando nisso. Estamos focando no olhar holístico do administrador. Abram a mente e comecem a observar. O bom governo é aquele que administra com correção o dinheiro público. Em prol de quem? Do público. Contribuição, então, é isso. É um tributo que as empresas pagam
para um determinado projeto específico. E o empréstimo compulsório? O que vem a ser isso? O que é empréstimo compulsório? Alguém sabe? Já ouviu falar, não, Vitória? Não? Empréstimo compulsório? Thelma, Aline? Não. Também não. Gente, empréstimo compulsório é um tipo de tributo especial. Ele existe porque ele foi acrescentado no Código Tributário Brasileiro por uma ordem do Supremo Tribunal Federal. Há um tempo atrás já, tá? Já tem anos isso. Essa modalidade de tributo, ela é uma espécie de empréstimo, de tomada de dinheiro que o governo faz em determinadas situações de emergência para, no futuro, devolver ao cidadão. E somente a União, ou seja, o governo federal, pode fazer isso. O governador não pode, prefeito não pode. Só o governo federal. Como que funciona isso? Supondo que teve essa pandemia aí, o governo pagou aí o auxílio emergencial, tirou dinheiro de alguns fundos, né? De reserva de guerra, de projetos sociais e focou nisso. Beleza. Mas e se não tivesse tido essa condição de pegar dinheiro desses lugares e precisasse pagar o auxílio emergencial para todo mundo aí que não tinha onde tirar, estava todo mundo preso em casa. O governo federal ele tinha o poder de fazer um empréstimo compulsório. O que é isso? Pegar emprestado de quem tem e distribuir. Nesse caso aí, como auxílio emergencial para quem não tem. Mas como? Como o Collor fez lá em 1994. Vocês não deviam ser nem nascidos ainda, né? Você nasceu quando, Vitor? Oi. Thelma e a Aline também, né? Nem sonhava em nascer ainda, né, Thelma e a Aline? Eu sou não. de 90. Eu sou de 96. Certo. Em 94, o que aconteceu? O pai de vocês, os avós, devem falar isso com vocês. Eles viveram isso. Aconteceu o seguinte, vamos entrar um pouquinho em economia aqui, sem aprofundar demais, que vocês já tiveram aula de Acho que eu economia. lembro. O que aconteceu? O Brasil estava com uma hiperinflação. O que é inflação, gente? É quando o dinheiro ele perde valor. Como que o dinheiro perde valor? Supondo que eu tenho R$100 no meu bolso e vou no supermercado agora e compro lá um pacote de arroz, um pacote de feijão, um pacote de macarrão, óleo, carninha do almoço, verdurinha do almoço. Beleza, R$100. Quando a inflação está muito alta, esses R$100 deu para comprar isso tudo. Amanhã ou daqui uma semana eu volto com os mesmos R$100 com a intenção de comprar os mesmos itens que eu comprei hoje. Só que aí, os R$100 ele já não dá para pagar aquilo tudo, não. Eu chego lá, só dá para eu comprar o arroz, feijão, macarrão e o óleo. Não dá para eu levar a carne nem a verdura. Por quê? Porque o valor aumentou. O meu dinheiro é o mesmo, R$100, mas o valor das coisas aumentou. Isso acontece? Acontece. Normalmente acontece, pouquinho aqui, pouquinho ali. Uma época mais, outra época menos. O arroz pode aumentar porque está fora da safra, pode ter um problema lá no feijão e aumentar, beleza. Mas quando a inflação está descontrolada, que foi o que aconteceu na década de 90, era uma loucura, gente. Você ia no supermercado agora, 8 horas da manhã, com R$100, comprava isso. Se você voltasse meio-dia, você não comprava mais, não. Já tinha trocado o preço. Tinha a vez de trocar preço do supermercado 3 vezes ao dia. Não é mentira isso. Eu vivi isso, né? Não sou tão novinha. Eu vivi essa fase. O que aconteceu? Tinha que ser feito alguma coisa. Tentaram várias coisas a nível econômico para filtrar, para segurar aí a inflação e não estava dando certo.
Então, o governo ele aumentava o salário também todo mês para acompanhar a inflação. Tinha um índice que era julgado em cima do salário para acompanhar. A poupança, ela rendia os valores em cima do nível de inflação. Então, olha só, se o nível de inflação estava alto, a poupança também ela acompanhava aquilo. Então, se os meus R$ 100 hoje, eu punha na poupança para eu ter condições de comprar tudo que eu compro com R$ 100 hoje daqui a um mês, porque ia ser ajustado. Medidas econômicas. Então, todo mundo, por mais pobrezinho que fosse, guardava o dinheirinho lá na poupança. Todo mundo. Né? Para não perder dinheiro, né? Para manter. Só que o que aconteceu? Uma bela manhã, no ano de 1994, a gente acordou com uma notícia bombástica no Brasil. Ninguém conseguia sacar dinheiro mais da poupança. O dinheiro que estava na poupança estava sendo pegado emprestado pelo governo para cuidar dessa parte econômica do país, a título de empréstimo compulsório. Foi uma coisa ilegal? Não. A lei permite que o presidente faça isso, que a União, né? Quando a gente fala presidente, é a equipe, tá, gente? Toda. Estava dentro da lei. E foi feito. Todo mundo ficou sem o dinheiro que estava na poupança. Para o governo movimentar, tentar tirar dinheiro de circulação para segurar a inflação, etc. Título de empréstimo compulsório. Foi feito dentro da lei. Devolveu para o pessoal? Devolveu. A longo prazo, existem muitas queixas aí que não foi devolvido tudo. Eu não sei, na época, meu pai, ele tinha pouquinho dinheiro, né? A gente era mais pobrinho, não tinha muito dinheiro guardado, não. Ele recebeu, eu lembro, assim, depois de anos, devolvido lá, mas sem correção, nem nada, né? O governo sempre dá um jeitinho para sair por cima aí. Mas pode acontecer. É dentro da lei. E é um tipo de tributo. Muitos alunos, quando eu conto essa história, me perguntam: professora, mas pegou só de quem tinha dinheiro na Caixa Econômica Federal? Não. Todas as poupanças de banco público ou privado foram retidas para o uso do governo. E foi uma loucura, né? O povo ficou muito oriçado, tudo. Tanto é que depois aconteceu aí até mesmo o impeachment do Collor. Não foi por causa disso, porque isso não foi ilegal, mas é porque a popularidade dele caiu, né? Muito na época, porque todo mundo ficou muito assustado com essa decisão que foi tomada aí. Tranquilo? Dúvidas? Tranquilo. Então, aqui uma tabelinha só para fixar bem o que eu falei aí, ó. Imposto, ele tem uma vinculação? Ele é direcionado a uma atividade específica? Não. Ele tem uma verificação se o valor arrecadado foi utilizado nessa destinação? Não, porque ele nem tem uma destinação. E verificação se o arrecadador tem o dever de devolver o valor pago ao contribuinte? Não. Quem pagou imposto está pago. Não devolve, não. Contribuição de melhoria. É vinculada a uma atividade? Sim. Aliás, saltei taxa, né? Taxa é vinculada a uma atividade estatal? Sim. Serviço, né? Que o poder público está fazendo para mim. Verifica se esse destino foi cumprido? Sim. Devolve esse valor para você de alguma forma? Em dinheiro? Não. Devolve em troca do serviço. Contribuição de melhoria. Está vinculada à atividade? Sim. Tem uma destinação? Se o valor arrecadado pelo tributo tem essa destinação legalmente estabelecida? Não, não tem uma destinação direcionada, igual a taxa, não. E você recebe de volta em dinheiro? Não.
as contribuições gerais. Ela é direcionada a uma única atividade estatal? Não, mas ela tem o destino de projeto. Então, sim. E você não recebe de volta o dinheiro. E o empréstimo compulsório não tem uma vinculação de atividade específica, não tem a destinação, aliás, tem uma destinação, né? O motivo de 94 foi o projeto contra a hiperinflação, e você recebe de volta, sim. Né? Percebam que o único tributo que você tem restituição dele é o empréstimo compulsório. Os outros, nenhum dinheiro volta para você em forma de dinheiro, não. Vai voltar aí em forma de serviços, obras, projetos, etc. Gente, ficou bem claro essa questão aí da diferenciação de tributos e impostos, taxas e Débora, contribuições? Oi? eu fiquei um pouquinho em dúvida em contribuições. Eu não entendi muito, não. Tá. Contribuição, a diferença dela para uma taxa é que a taxa você tem o direcionamento numa atividade de serviço para você, né? Paguei a taxa de segunda via da identidade. Você vai lá, vai tirar a segunda via da identidade. Fechou. Contribuição, você paga em cima de um projeto de melhoria. É destinado para aquilo, igual o PIS. As empresas pagam a contribuição que é direcionado para o PIS. É um Mas a projeto. empresa é obrigada a pagar a contribuição ou não? Sim. Tudo que é tributo é obrigatório. O nome contribuição parece que é facultativo, mas não é. Tributo, ele sempre é obrigatório. Ok? Então, Ok. a taxa eu direciono para uma atividade de serviço que vai ser devolvido para mim em forma de serviço. E a contribuição, eu estou contribuindo para um projeto, para um projeto social ou um projeto específico. Mas é obrigatório. Tá? Não, era isso que eu fiquei na dúvida, se era obrigatório ou não, se era a empresa que decidia fazer a contribuição. Sempre que a gente falar tributo, Thelma, é até bacana essa dúvida sua, porque fica meio assim mesmo. Sempre que eu falar que é tributo, vai entrar naquilo lá, ó, prestação pecuniária compulsória, ou seja, é obrigatório, tá? Sempre. Então, é isso, ó. As espécies de tributos. A gente pode dividir, classificar assim, ó. Tributo não vinculado, que são os impostos, porque ele não é vinculado a nada, ele cai numa caixa geral, numa conta geral para manutenção da máquina pública. Temos os tributos que são vinculados, que é a taxa, é vinculada a um serviço, e a contribuição de melhoria, que ela é vinculada a um projeto de melhoria que que volta direcionado a mim, que estou pagando ela. Os tributos mistos, que são as contribuições especiais. Ela é direcionada, mas por um projeto geral, social, não para mim. Então, por isso é considerado um tributo misto. E o tributo especial, que é o empréstimo compulsório. Esses são os três aí. Ok? Então, vamos descansar um pouquinho, gente. A gente volta aí 10h25, como é que é? 10h35, né? 20 minutos de descanso. Isso. E aí eu vou liberar o link aí no grupo. O link dos outros 2 últimos horários. Combinado? Combinado. Então, bom descanso aí. Obrigada, descansa. Até daqui a pouco.